Muito boa noite, senhores telespectadores, senhoras telespectadores. Estamos começando a nossa atividade desta sexta-feira, dia 22 de 2021. A temperatura neste momento aqui 18 graus centígrados, temperatura que deverá permanecer nesta faixa até o final da noite. E a previsão de que amanhã tenhamos um dia de chuvas, né? De qualquer maneira, vamos torcer para que esta previsão acabe não acontecendo na realidade. Para ser um bom final de semana, porque já domingo parece que as coisas vão melhorar. De qualquer maneira, uma bela sexta-feira para todos nós, né? Sextou, como se diz, e muito cuidado no final de semana aí, as pessoas não podem exagerar, porque se exagerou na comida tem solução, né, Jurandir? Aqui está o Olina resolve, mas manter o comedimento nas suas atitudes, principalmente no trânsito, né? Ia para cá agora, realmente o trânsito de Porto Alegre nesta sexta-feira, não sei qual foi a impressão, a percepção dos colegas aqui da bancada, mas foi o trânsito mais difícil dos últimos dias. Quer dizer, eu acho que o pessoal tá mais se animando muito nas coisas aí, viajando e tal, sexta-feira sempre é mais ou menos assim. Voltando ao movimento tradicional da sexta-feira. Movimento tradicional, é verdade. Isso, tem muitos carros sendo vendidos, aí passei numa concessionária hoje, realmente, eles que essa semana foi um recorde de vendas de carros. Então isso realmente é um... E o seminovo vendendo muito também? Seminovo vendendo muito, é verdade, né? Enfim, as coisas começam a se readequar e voltarmos a uma situação de normalidade nas nossas vidas. Bom, nossa atividade aqui nesta sexta-feira, 22 de outubro, é um oferecimento, claro, do Banrisul, Zafari e outros demais apoiadores aí que estão com o programa que tem 29 anos de vida. O jornal hoje, o jornal de televisão, o telejornal, é um programa de debates que é o mais longevo da televisão do Rio Grande do Sul. E eu digo mais longevo e mais acreditado da televisão gaúcha no nosso Rio Grande do Sul. Bom, nós estamos aqui com a nossa bancada integrada pelo Valdir Bianchiesi. Obrigado, Valdir, pela tua presença. Que camisa, que gravata bonita, hein? Azul, preta e branca. Já é o nosso tricolor. Também depois de ontem, depois de ontem ele agora está no tricolor. Jurandir Soares, obrigado também pela tua presença. Muito bom estar com vocês aqui. E à minha esquerda, o Peroto. Por favor, contra a regra, me consiga aí um blazer ou uma gravata, por favor, que eu estou vendo que a bancada aqui está numa elegância que eu não estou constrangido. Eu estou sem gravata. Mas tá bem. Eu que sou do SUS aqui. Muito bem. Olha aqui, pessoal, nós sempre começamos uma atividade, é uma tradição que se consolidou ao longo do tempo, falando sobre esporte no começo do programa. Ontem tivemos o jogo do Internacional, que era um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Internacional que estava até o final, até já nos segundos de desconto, o Internacional estava vencendo o jogo e acabou cedendo o empate. Eu vi uma emissora de rádio dizer que o Internacional deixou o Bragantino empatar. Não, eu acho que o Bragantino também pressionou muito o Internacional teve que se recolher e acabou levando gol, como muitas vezes o Internacional fez gols já nos acréscimos. Valdir Bianchiesi, colorado da bancada, qual é a tua impressão do jogo de ontem? O Internacional deixou de ganhar, o Bragantino foi justo no placar? A minha avaliação é que, primeiro, o Internacional não fez um grande primeiro tempo, melhorou um pouquinho no segundo tempo. E ele fez o gol da metade para o final do primeiro tempo e meio que recuou, entendeu? Então o Bragantino, não sei se tem justiça em futebol, talvez não exista justiça no futebol, mas o resultado mais justo para mim foi o empate, né? O fato de ter tomado aos 50 minutos do segundo tempo na prorrogação é que deixa aquele gosto amargo, né? Agora, realmente, o Internacional ele é um time que ele vem jogando, assim, mas ele não vem apresentando um futebol consistente, né? Então, cara, para mim foi justo, ingressou no G6. Eu acho que o campeonato do Internacional esse ano é a Libertadores, tá? Preferencialmente de forma direta, eu acredito que vai obter. E, agora joga final de semana aí contra o Corinthians de São Paulo, concorrente direto pela vaga da Libertadores. É por ali, quer dizer, os times do Rio Grande do Sul estão numa fase bem ruim, né? Bom, como sempre acontece aqui na atividade, a proporção entre gremistas e colorados se mantém. Hoje temos aqui, de novo, 3 gremistas para 1 colorado. Não, deixa eu fazer uma observação só antes. Desculpa, eu não quero te interromper, claro. Já te interrompi, né? Mal educado. Mas assim, ó, o futebol do Rio Grande do Sul está tão ruim
que nós temos o Brasil de Pelotas da B, está caindo para C. O Grêmio e o Juventude estão na zona de rebaixamento da Série A e o Internacional não consegue engrenar. É verdade. Jurandir Soares, qual é a tua avaliação? Eu não sei se tu quer fazer uma avaliação do jogo de ontem, né? Não, sempre é importante, claro. Não é pelo fato de eu ser gremista que eu vou deixar de falar no jogo do Internacional, até porque os colorados sofreram ontem aquilo que nós sofremos contra o São Paulo e contra o Santos. Tomar um gol nos descontos, que é doloroso. Você está ali, pelo menos, no caso do Grêmio, segurando o empate, que o Grêmio está lá na rabeira, segurando o pontinho ali, e o pontinho se foi. E o Internacional, uma vitória que é 3 pontos, que colocava o Internacional em 5º lugar do campeonato, tomou o gol. No contexto geral, como disse o Valdir, o resultado foi justo. Agora, você tomar o gol aos 50 do segundo tempo, deixar a vitória escapar, aí é doloroso, né? Aí dói, né? Mas, enfim, é a nossa realidade, o Valdir apontou, a realidade do futebol do Rio Grande do Sul tá e nisso aí, o Inter mais ou menos, o Grêmio, o Juventude em baixa, Brasil já rebaixado, o nosso Ipiranga de Erechim, que eu tinha expectativa que ele subisse, quando passado ele beliscou subir para a Série B, e esse ano está entre os 4, sobe em 2, mas ele já perdeu as 2 primeiras partidas, empatou a terceira, então já se torna mais difícil. Resultado do nosso futebol, infelizmente, estamos em baixa aí no contexto Jurandir, geral. outro clube, que foi o Caxias, né? Na semana passada, deu adeus também a possibilidade de subir. Sim. Hoje demitiu o técnico, Caxias. Caxias está na Série D. Era para ir para C. Não conseguiu. Isso é. Perfeito. Bom, a opinião agora de Sérgio Perotto. Bom, eu queria falar do meu time, o Grêmio. Não é porque ele está mal que eu vou fugir da raia. Eu examino, sabe, Silvio, sob 2 ângulos. A emoção, a paixão do torcedor e o outro lado é a razão. A paixão e a emoção, ela obviamente, quem é gremista de verdade, quem torce por um clube com paixão, vai acreditar sempre. Então eu acho que o Grêmio tem condições, apesar dos pesares, tem condições. Quero crer que ele possa permanecer na Série A e da maneira como a gente possivelmente permaneça, já é uma tristeza, porque o campeonato do Grêmio é não ser rebaixado, o que para um time que foi campeão do mundo é triste, é pouco. Então, no lado da emoção, eu estou lá. Eu fui, na última partida do Grêmio, fui para o estádio, o Grenal da Briga, e na primeira, na volta, fui lá, estava lá. Estava com saudade, já fui cumprindo os protocolos, estava lá e continuo, e vou sempre ser gremista. Agora, o lado da razão, já penso diferente, quer dizer, o que me leva a crer que o Grêmio não vai ser rebaixado? O quê? Quantas rodadas nós temos? Mais da metade. O que é que vai fazer o Grêmio dar um pulo, fazer diferente e sair fora da curva? O quê? Ele contratou um grande jogador, como o Corinthians, contratou 4 tiros certeiros que o Corinthians fez. Perfeito. Atlético Mineiro, 4 tiros certeiros também contratado. Tá, vai ser campeão brasileiro. Então são contratações que o Grêmio está mal. Entendeu? Quem? Eu vou pôr. O Jean-Pierre agora é titular do Grêmio. Agora tem mais um lá, o Paulo Miranda virou titular do Grêmio. Na frente do Juan. Então, qual é a minha esperança? É pegar 25, 26, 27 rodadas. Não deu certo, agora vai dar? Não vai. Eu não acredito. O Grêmio solenemente vai cair à luz da razão para a Série B. Estou me preparando e vou continuar sendo gremista. Não adianta querer achar que vai passar sem combinar com os russos, Silvio. Ele tem que ver se o Atlético Goianiense vai deixar ele ganhar. Não é fácil. Foi difícil aqui contra o Juventude. Ele vai botar garra, vai botar força, vai botar tudo. O coração na ponta da chuteira. Eu gosto, ótimo. Mas não vai dar, não é suficiente. Tem mais gente que quer. Tem mais 2 ou 3 lá. O São Paulo agora já deu uma desgarrada. O Corinthians, que estava ali embaixo, voou agora com as contratações certeiras. Lá então vai brigar com o Ceará, vai brigar com quem? Com Bahia e tal. Esses times estão jogando o campeonato deles. Então, se um grande motivador, que é o que chegou no Grêmio agora, o diretor lá, o Denis Abraão. O Denis Abraão, que eu acho uma excelente pessoa, motivador. O Bahia tem grande motivador, nessa hora eles estão mordendo, subindo as paredes, querem ganhar também. Então, o que o Grêmio não fez em 25 rodadas? Acho difícil, Silvio.
Então, à luz da razão, eu estou pessimista. Quer dizer, tu tem um lado otimista e outro lado pessimista. A razão e a emoção. E a emoção. Tá. Aliás, tu falaste aí que não combinar com os russos, mas a esta altura dos acontecimentos tem que combinar com os chineses, né? Que são mais importantes que os russos hoje, né? Também. Combinar com os chineses também. Mas deixa eu fazer umas... Desculpa. Claro. Não, vai. Depois eu Só para fechar o futebol, não quero falar de dupla Grenal, que o assunto é estressante, mas o Flamengo chiou com o negócio do VAR, né? Parece que tomou um prejuízo do VAR, e agora a CBF vai liberar, a partir da próxima rodada, já a comunicação do VAR com o juiz. Com os juízes. Isso é mais um absurdo. As pessoas vão atrás dos criminosos, dos traficantes, dos assaltantes. Cara, as coisas mais criminosas que existem no Brasil chama-se CBF. Internacional tem um vice-presidente lá na CBF, vice-presidente da CBF, conselheiro internacional, chamado Francisco Noveleto. O Internacional foi assaltado criminosamente no ano passado pelo VAR. Ele não fez nada. Em algum momento quis ser presidente do clube. A CBF é uma cambada. Todos os ex-presidentes presos. E agora o Flamengo foi lá e chiou com o negócio do VAR. O que eles fizeram? Vão liberar a comunicação do VAR. Eu quero saber se vão liberar a comunicação do VAR do ano passado, daquele crime que foi feito contra o Internacional. Também foi feito contra o Grêmio, no jogo Grêmio-São Paulo, lá em São Paulo. O Grêmio foi assaltado no estádio Morumbi. A CBF é um antro. Mas, Valdir, aí é o seguinte, eu acho que assim como o Grêmio tem queixa, o Inter tem queixa, outros times também têm queixa. Vários times têm queixa. E o fato de abrir, eu acho uma grande coisa. Concordo. Eu acho uma grande decisão o fato de abrir o diálogo do VAR com a arbitragem. Torna transparente. Não vai ter aquele Errado negócio era assim. Antes. Antes que deixava dúvida. Qual é o acerto que estão fazendo os juízes ali com o árbitro lá do VAR? Agora não, agora vai ficar transparente. Tu vai ouvir o diálogo, agora, tu vai saber. Tem que esperar o Flamengo chiar para abrir. Esse, para mim, é o equívoco. Não, mas eu não sei se é o Flamengo que chiou para abrir, porque todos os clubes já estavam pedindo isso há muito tempo. Mas, pô, transparência, né? Porque todos, de modo geral, não tem quem não se queixe. Todo clube tem um dia que ele sentiu-se prejudicado. Se algum clube até hoje não se queixou, um dia vai se queixar. Isso acontece, né? Então, eu acho que a atitude foi boa, foi uma decisão ótima, porque vai dar uma transparência. Muito bem, olha aqui, ó, o nosso atividade patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, que sempre foi um banco que esteve ao lado do agronegócio. O agronegócio gaúcho, ele está hoje no nível em que chegou, do ponto de vista de competência, de tecnologia, de abrangência de mercado e de eficiência da área de produção, graças também, claro, ao financiamento feito lá atrás pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E o Banrisul aí tem agora, com a questão do crédito consignado, também ganha muito mercado e ganha muita consistência nesta área, competindo com os bancos privados. Veja as vantagens do crédito consignado nesta mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, aqui vamos iniciar agora a nossa rota gastronômica pelo Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Tempos atrás a gente tinha que subir, né, Jurandir? Subir a Serra Gaúcha para provar essas coisas maravilhosas, essas especiarias que a Serra Gaúcha já oferece há muitos anos, a tradição da Serra Gaúcha. Hoje nós temos aqui em Porto Alegre, na Murilo Furtado 254, no bairro Petrópolis, Armazém do Queijo Empório Gourmet. Temos aí o WhatsApp do Empório Gourmet, 98020-7107, e também o telefone fixo. Tem gente que ainda dispõe do telefone fixo. Tem muitas pessoas que ainda só trabalham com o telefone fixo, pessoas de um pouquinho de mais de idade, que estão acostumadas e tal, não se dão muito bem com a questão do telefone celular. Então o telefone fixo é o 3392-0085. Lembrando que o Armazém do Queijo está aberto entre segunda-feira aos sábados, entre 9h30 e 19h30. Queijos
frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato, marreco. Eu sei que o Valdir gosta muito de marreco, um marrequinho. Adoro marreco. Então tá. E cestas para presentes, né? Pratos prontos, tudo isso você dispõe lá no Armazém do Queijo do nosso João Tumeleiro, 98-020-7107. É o telefone celular. Você pode ligar para lá e marcar lá, de repente, quer levar a família para escolher lá os seus pratos, as suas especiarias. Marca uma hora. O delivery também está funcionando na Murilo Furtado 254 aqui em Porto Alegre. Armazém do Queijo, realmente eu estive lá na semana passada, é uma coisa fantástica, é um supermercado, é um shopping, né, de especiarias que você vai se agradar de muitas delas. O problema todo é escolher, né, Jurandir? Chega lá e escolher é melhor. A variedade é grande. Tu chega assim, né, Perotto? Tu chega numa entidade, numa instituição como essa, num local como esse, o grande problema é tu fazer a escolha. Aí tu escolhe, por que eu não trouxe aquilo? Vai lá e traz a outra semana, aproveita e tal, faça a diversificação na sua área culinária, no seu tratamento alimentício. Bom, esse nosso Armazém do Queijo. Um grande abraço ao João Tumeleiro, uma figura extraordinária, né, que sempre recebe a gente muito bem e tem lá não só a questão do atendimento de qualidade, mas também o pessoal conhece muito bem os produtos que estão lá em oferta. O supermercado Zafari, nós sabemos, o Zafari agora está com aquela área ali, onde era o Dinosul, na Tristeza, passei lá hoje à tarde, e já começam as obras do Zafari ali, que vai ser um grande empreendimento. 20 milhões de reais estão sendo investidos ali no Zafari, com 400 empregos diretos. E realmente o bairro Tristeza vai ganhar um potencial extraordinário, né? Onde o Zafari se instala, realmente a redondeza, o bairro se valoriza muito. E tem um outro em preparo ali perto de onde eu moro, na Lucas, exatamente, com a Pedro Ivo também, exatamente, ali onde era o Nacional, está sendo reformado para outro Zafari. Exatamente, porque a vida acontece quando a gente se encontra. E a questão do supermercado Zafari, esse slogan, a vida acontece quando a gente se encontra, o Zafari tem, eu sempre falo aqui, tem aqueles lugares ali que tem sofás, um cantinho assim para a gente sentar, conversar, levar amigos, familiares, a esposa, o marido e tal. E realmente esta é uma função que o Zafari tem de exercitar esta energia toda na cidade. O supermercado Zafari, que é muito identificado com a nossa cidade de Porto Alegre. Vamos à mensagem do nosso supermercado Zafari, patrocinador oficial aqui também do nosso atividade. E com esse slogan, a vida acontece quando a gente se encontra. Acompanhe. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, são 19 horas e 15 minutos, o programa Atividade há 29 anos no ar, sempre ao vivo, se preparando naturalmente para os 30 anos, né? Nós temos 28, agora 29 em janeiro, e no outro janeiro de 2023, 30 anos, né, do Atividade sempre ao vivo, programa consolidado e de grande respeitabilidade no mercado da televisão do nosso Rio Grande do Sul. Bom, em vários assuntos, eu gostaria de começar aqui com o pessoal da nossa bancada, o Jurandir Soares, o Valdir Bianchesi e o Sérgio Perotto, sugerindo a questão desta que hoje uma recaída do ministro, não sei se foi recaída do ministro Alexandre de Moraes, acabou determinando a extradição do blogueiro que eles chamam de bolsonarista, Alan dos Santos, e a sua prisão. Então eu fico pensando assim, eu passo para o Jurandir Soares aqui em primeiro lugar, eu fico pensando, o Brasil já teve uma fase em que nós tínhamos políticos presos, e agora nós temos presos políticos e poucos políticos presos. Isso mostra, né? Isso dá uma dimensão exata do que é o nosso Brasil. Jurandir Soares. Sabe, Silvio, tem aquela questão que é muito enfatizada do que eu posso não concordar com nenhuma palavra do que diz, mas defenderei Voltaire. Até a morte o direito que tu tens de dizer, a frase célebre do Voltaire. Posso não concordar com nada do que o seu Alan dos Santos diz, assim como, né, o deputado aquele Daniel da Silveira, mas ambos estão presos pelo fato de dizerem. Ambos estão presos por
por falta, né, por expressar a sua opinião dentro de um contexto de um país em que há a liberdade de opinião. Olha, tem um prêmio que é dado anualmente que se chama Sakharov, Andrei Sakharov. Esse prêmio é em homenagem a um físico russo, Andrei Sakharov, que era um chamado prisioneiro de consciência, porque no tempo da União Soviética ele era um contestador do regime. E como contestador do regime, ele ia preso. E o Ocidente todo se revoltava contra a prisão porque era um preso por questão de expressão, por violar, estava sendo violado o seu direito de expressar-se. Pois agora nós estamos aqui no Brasil com violação do direito de expressar-se. As pessoas se expressam e vão presas. Quer dizer, há todo um procedimento, há todo um processo para que as pessoas sejam devidamente julgadas, né, e se condenadas, né, poderem recorrer e depois, então, cumprir a sua sentença. Agora, esses que se expressam verbalmente estão presos. Aqueles que roubaram, aqueles que meteram a mão, que chegaram a devolver o dinheiro da falcatrua dentro daquele espectro todo que foi o Petrolão, antes o Mensalão, esses aí estão todos soltos, né? Então, quem roubou nesse país ganha as benesses, né? Agora, quem se expressa é preso. E aí, Valdir? Concordo inteiramente com o Jurandir, né? Embora haja ali, né, uma adaptação, digamos assim, que o ministro fez em relação ao motivo pelo qual ele está solicitando a prisão desses blogueiros, né, e no caso do deputado também, que eles estariam incitando aí a violência, fariam parte de um grupo na internet, né, que está se organizando para minar a democracia, né? Mas, de fato, é uma questão... Eu acho que o Brasil passa por um momento, talvez, não sei se único, assim, mas um nível de desestruturação dos poderes e desunião entre os poderes, né? Difícil. E que gera, obviamente, tudo isso que está gerando. Nós estamos saindo de uma pandemia... Foi votada essa semana a PEC 5, né? Não sei se vocês acompanharam. Tá. Isso aí é outra questão. Mas está dentro desse bolo, né, Jurandir, para colocar 2 deputados federais e 2 senadores no Conselho Nacional do Ministério Público sob o argumento, tá, de auxiliar o Ministério Público no sentido... principalmente evitar exageros. Tá? E a minar a credibilidade. Evitar condenação dos seus pares. Claro, evitar condenação dos seus pares. O interesse espúrio desses que estavam lá. E veja o seguinte, ficou bem claro o retrato do que é o nosso Congresso hoje. 297 deputados votaram a favor. Não conseguiram porque precisava 308. Sim, um pouquinho. A proposta de emenda constitucional, né? Emenda constitucional. Precisava 2/3. 297 votaram a favor, 182 votaram contra. Então, você pode analisar o seguinte, os 297, esses são aqueles que querem falcatrua, querem a liberdade deles para poder determinar as coisas. E os 182 são os que defendem... Ou falando português correto, já estão com o rabo preso por lá. A maioria. Mas assim, o que surpreende... Bom, primeiro é o seguinte, imagina, por exemplo, vai ter 2 senadores, teria, né? 2 senadores e 2 deputados. Então coloca lá o Renan Calheiros e o Aziz no Conselho do Ministério Público, que estão fazendo agora aí a CPI da saúde. Qual é a credibilidade? Isso aí é para destroçar o Ministério Público. Qual é a credibilidade que 2 figuras como essa e tantas figuras no Congresso Nacional teriam para fazer parte de um conselho de tamanha estatura como é o Conselho do Ministério Público? Nenhuma. Tá? Então, é verdade, vem num movimento. Agora, o que me surpreende, colegas, assim, PSL, partido do presidente, a bancada gaúcha, com exceção de um deputado, votou toda a favor. Não é o partido do presidente, o presidente não tem partido. Foi.
se elegeram na esteira do bolsonarismo e hoje cospem no prato que comeram. Essa é a realidade. E hoje eu vi na internet, porque faço parte de um grupo de WhatsApp, um deputado gaúcho aqui que parece que está num circo, inclusive tem tamanho para estar no circo, defendendo que deveria ter sido aprovada. Mas qual é o... Eu até imaginei, durante um tempo, desse deputado, que o problema dele era a ignorância. Mas eu estou vendo que não é. Hã? É má fé. É a má fé. Bom, vocês falaram, e o Jurandir também tocou um pouquinho desse assunto, é importante dizer o seguinte, ó, eu sou professor de História e Pensamento Econômico, não quero dizer nada com isso, mas a gente estuda muito a questão da evolução das instituições. Tem um economista chamado Thorstein Veblen, e ele estudou exatamente, profundamente isso, a relação que tem as instituições democráticas, independentes, respeitáveis, e o desenvolvimento e a civilização, o processo civilizatório. Ele dizia assim muito, na questão da liberdade de imprensa, das liberdades individuais, que um país que é civilizado, ele se mede exatamente por esses dois fatores, liberdade de imprensa e liberdades individuais. Então ele dizia que um país que não tenha essas instituições de maneira respeitável e independente, não é um país civilizado. Eu acho que vem bem ao que diz respeito ao Brasil. Totalmente ao encontro, claro que sim. Aliás, uma coisa que nós discutimos, inclusive aqui na atividade muitas vezes, né? A prisão do Roberto Jefferson. Todos nós acreditávamos que o Roberto Jefferson sairia imune dessa situação. Não, está lá ele trancafiado, não consegue mais se comunicar. E o Lula solto, né? O negócio é pesado mesmo. Perfeito. Olha aqui, ó, eu quero lembrar os médicos que... associados ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que nesta segunda-feira, que será o dia 25 de outubro, entre 8 horas e 22 horas, terá votação online para a eleição da diretoria do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, para os anos de 2022, 23 e 24. Acesse o site www.eleiçãosimers.org.br. Importante, né, você prestigiar o seu sindicato, até porque o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul faz um trabalho notável na defesa, na qualificação dos profissionais a eles que são vinculados, que são nossos médicos. Sucos Petri, hoje aqui, em função da presença do Valdir Bianchesi, que admira demais o suco de laranja, nós estamos distribuindo aqui para a nossa equipe, para mim, para o Jurandir e para o Sérgio Perotto, o Sucos Petri de laranja. Sua sede pede saúde, pede o melhor Sucos Petri. Apareceu aí para vocês o suco de uva, mas de qualquer maneira o uva... Tem alternativa. Petri é alternativa. Se gosta de uva, uva. Gosta de laranja, laranja. No caso do Bianchesi. A bebida, o Sucos Petri, de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, importante, 100% natural. Sem adição de água, açúcar e conservantes. Pois hoje, está aqui na manchete do Jornal do Comércio, que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul, na minha concepção, do ponto de vista de economia, comércio e tal, que é a minha atividade, Sulgás será vendida nesta sexta-feira em leilão na B3, a Bolsa de Valores. O lance mínimo é de 927 milhões e o governo gaúcho, lembrando, já privatizou a CE Distribuidora e a CE Transmissora. Tem aí um VT do governador Eduardo Leite falando sobre esta operação feita hoje, que acabou, então, é a terceira, né? Além da CE Distribuidora e CE Transmissora, temos agora a Sulgás, que foi desestatizada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Aliás, uma boa atitude, o governador está seguindo aquilo que é uma tendência não só do estado, mas do país, que é desestatizar um pouco o país. Vamos ver esta mensagem aí, essa observação feita pelo governador Eduardo Leite, neste leilão que aconteceu hoje à tarde da Sulgás. Vamos acompanhar. O Rio Grande do Sul concretiza no leilão na B3, neste dia 22 de outubro, a venda da Sulgás, a companhia de distribuição de gás canalizado do estado do Rio Grande do Sul. Foi adquirida pelo valor de 927 milhões de reais, quase R$1 bilhão na venda desta companhia, que sob a operação privada vai ter mais capacidade de investimento, de ganhos de eficiência, de modernização a novas tecnologias, mais rapidamente, que são próprias do setor privado. O que a gente acredita é que esses serviços podem ser melhor operados por empresas privadas sob regulação, regras estabelecidas pelo governo, pelo poder público, que dá as regras, fiscaliza, mas não opera diretamente, porque na operação as empresas públicas acabam sendo deficientes e a população acaba pagando o preço de serviços que não são atendidos da forma correta. Com a participação do setor privado, vai ganhar o Rio Grande do Sul em competitividade, pela melhor operação, com melhor eficiência do setor privado.
E é importante ressaltar, é a 5ª vez que a gente vem aqui na B3, já viemos para fazer concessão de estrada, PPP de saneamento, venda da empresa de transmissão de energia, venda da empresa de distribuição de energia, e mesmo sendo a 5ª vez, ainda não chegamos nem na metade das vezes que estaremos aqui, porque ainda vem pela frente a venda da CE geradora de energia, também a Corsan, e ainda as concessões de estradas e outras concessões de parques que estão no nosso portfólio para trazermos o setor privado com investimentos que chegarão a cerca de 30 bilhões no estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 30 bilhões de reais entre privatizações e concessões no nosso estado, ajudando a empurrar a economia do Rio Grande do Sul em direção ao futuro para gerar emprego, renda e termos um futuro melhor para todos. Muito bem. Bom, Perotto, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, se fizesse uma observação no assunto anterior, que era da prisão do Alain Santos e da extradição dele sugerida, solicitada, pedida pelo ministro ou membro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha, esse assunto aqui também é interessante, o Sulgazem, gostei. Mas com relação ao assunto anterior, esse projeto de lei, esse projeto de emenda constitucional que não passou, felizmente, não tinha junto lá para indicação de membros para o Conselho Nacional de Justiça. Isso não, né? Não. Era para o Ministério Público. Isso. Interessante, né? O problema, eu acho que o Jurandir colocou bem na sua fala, é que foi uma decisão monocrática. Um ministro decide isso. Então, quando nós estamos assim, conflagrados numa disputa política entre esquerda, entre direita, entre os que criticam o Bolsonaro, entre os partícipes do rol do PT, do ex-presidente Lula, nós estamos assim, hoje está tensionada as relações políticas no país, aí o ministro faz o quê? Ele está mandando prender, ele e outros ministros também monocraticamente, várias pessoas vinculadas ao governo Bolsonaro. Agora, quando as pessoas ameaçam de morte o presidente da República, abertamente, sem nenhum subterfúgio, isso não acontece nada. Quando uma revista, Isto É, fez aquela capa com o Bolsonaro, né, nazista. Quando chamam de ditador, compara ele a Hitler, quando diz as maiores barbaridades, passa no largo. Então aí isso fomenta mais ainda essa disputa política de um órgão que não deve ser politizado, que não deve politizar suas decisões. O Jurandir também falou bem que existe processo, devido processo legal. Por que não faz um processo? Agora, prender pessoas sem processo, lembra o quê? Lembra o quê? O que a esquerda sempre combateu. Eu não preciso dizer o que lembra. Só fala um ano, 64. A maior crítica era prender pessoas sem o devido processo legal. Então, esse não é o momento para monocraticamente a gente ficar prendendo pessoas pelo uso da voz, da fala, da sua opinião. Nós ouvimos aí o governador falar sobre a questão da privatização da Sulgás. Eu gostaria também de dar assunto, até porque na área econômica isso é importante, não só do ponto de vista econômico, né? Mas porque a Sulgás, assim como a Corsan, né, Jurandir e Valdir Bianchesi, as empresas estatais, de modo geral, elas têm pouca poupança para fazer investimentos tão grandiosos que precisam ser feitos para que elas mantenham o seu nível de excelência e façam com que o seu serviço seja abrangido para a maioria da população. A questão da Sulgás baixa nesse sentido, né, Jurandir? Quer botar para o Peloto? Não, começa aqui, não, depois o Perotto. Não, o governador está se destacando justamente por estar cumprindo promessas que ele fez aí durante a campanha e até promessas que não fez, o contrário, como no caso da Corsan. Né? É de uma agenda nacional também. Mas, enfim, o que ele está fazendo vem ao encontro das necessidades do Estado. E a gente sabe muito bem que as empresas estatais, teoricamente, são muito boas, porque geram emprego, dão a estabilidade para os seus funcionários, etc, etc. Mas, por outro lado, sabe-se muito bem também que são imensamente deficitárias, de modo geral, até há que seja superavitária, mas que a gente sabe que ali adiante também vai mudar esse curso. O que acontece é que estas empresas, de um modo geral, abarcam uma série grande de funcionários que vão se tornar depois aposentados do serviço público, com todas as despesas decorrentes, etc, etc. E outro aspecto, aquele relacionado a, de um modo geral, um número muito maior de funcionários do que seria o admitido se a empresa fosse a empresa privada. Então, por esses aspectos todos, né, e pela concorrência que deve se estabelecer,
é que a atitude que o governador está tomando, ela vem ao encontro do que está se vislumbrando para o país hoje. Procurar aliviar, tirar o peso do Estado, tirar a participação do Estado do setor desenvolvimentista do país, para deixá-lo livre para fluir. O empresário Sérgio Perotto. Eu sou privatista, mas não no sentido de que vamos privatizar tudo, privatizar a saúde, privatizar a água, privatizar a educação. Isso aqui é uma maldade que faz, distorce a verdade. O importante é verificar assim, qual é a função do Estado, com E maiúsculo. Qual é a atividade principal do Estado que ele deve cuidar? Então, é um elenco de atividades. E são bastante atividades. O que nós estamos tratando é como é que se executa as atividades que o Estado fiscaliza. É da execução que nós estamos falando. E aí, nesse sentido, o Estado não tem que ser empregado e patrão de ninguém. O Estado tem que ser enxuto. Já disse que tem prefeitura, tem estado, tem empresa de ônibus para transportar as pessoas. Ridículo. Não tem que ter empresa nenhuma. O Estado tem que ter o controle com estrutura enxuta, racional e eficiente. E aqui, mais uma vez, o Jurandir disse bem, as empresas do Estado, elas são pesadas. Elas muitas vezes dão prejuízo, e mesmo que não dê prejuízo, não atende à finalidade do Estado. Agora eu pergunto, o governador ele citou vários setores onde chamou a parceria público-privada para a execução das atividades. Aí eu pergunto, privatizou a água? Não. É mentira de quem disser. Continua controlando porque é uma atividade de Estado. Não a execução de como é que eu pego um cano daqui e levo a água para ali. Isso não é função do Estado, tem uma empresa para isso. Mas tem que controlar. Ele tem que controlar o transporte público, é o poder público que faz. Ele atende às necessidades da segurança pública. Né? O transporte ele é feito com empresas privadas, mas quem controla é o Estado. Então, em nível de execução, tem que fazer parceria com a empresa público-privada tranquilamente. Controle público, sim. Então, eu estou surpreso assim, positivamente com o governador Leite. Eu não achei que ele ia chamar tanto assim a participação na iniciativa privada para executar essas atividades, que é muito mais racional, mais eficiente. Para concluir, vocês notaram que o Estado do Rio Grande do Sul saiu daquela crise medonha que não pagava salário de ninguém? Graças ao quê? E vamos fazer justiça ao governador, Jurandir. Ele tentou muito fazer isso. Ele tentou privatizar, tentou fazer. A Assembleia sentou em cima e não deixou. Não sei se por questões políticas e tudo mais, o governador Eduardo conseguiu e está avançando e o Estado hoje já está pagando salário em dia. Ele já está investindo mais, está conseguindo. O caminho é certo, parabéns. Aí houve dois fenômenos. A injeção de recursos do governo federal, que foi trazido aqui para 40 bilhões, ajudou muito, mas claro, evidentemente que não se pode deixar de reconhecer essa caminhada, essa agenda do governador que sintoniza, né, com aquilo que é a aspiração nacional. Bianchesi. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Eu sou um liberal, né, por princípio, então eu até acho que esse negócio, a privatização da água, né, nós amargamos aqui um número vergonhoso, né, em termos de distribuição de água potável, tratamento de esgotos no Brasil, justamente porque o Estado ele assumiu a operação, né, dessas empresas, tipo o Corsã aqui, DEMAI, aqui no município e assim por diante. E nós temos um caso aqui no Rio Grande do Sul, que é a Uruguaiana, que privatizou já há algum tempo e tem um resultado hoje excepcional, né, em termos de qualidade da prestação de serviço de uma empresa privada nessa área. Tá? Eu só quero fazer justiça, rapidamente, o Perotto trouxe, tá, ao ex-governador Sartori, porque esse processo de privatização de CE, CRM, Sulgás, foi iniciado no governo Sartori. Tá? Então, o governo Sartori lançou a base, e aí há, do ponto de vista do governo Eduardo Leite, a continuidade em muito desses processos, e até a qualificação em alguns casos, mas esse embrião ele foi lançado no governo Sartori. Entra agora 1 bilhão, praticamente, de reais no caixa do Estado, referente a 49%, que é o que o Estado tinha de participação na Sulgás. E faz justiça à realidade, porque o Estado não tem que estar, mas nem próximo disso. Ele tem que ser um regulador, ele tem que ser um orientador. Agora não um operador, ele é péssimo operador. Ele tem que saber, ele não sabe fazer. Jurandir, eu gostaria até de fazer uma observação aqui, que eu sei que tu concordas, que é o seguinte: tempos atrás, nós tínhamos governos que entravam e desfaziam tudo que o governo anterior fez. Isso. Ou seja, já era um custo duplo para a sociedade a não continuidade de projetos importantes, como esse da privatização, que o governador está fazendo, não só à luz da sua consciência, do conhecimento que ele tem,
e da sensibilidade política que ele também desenvolve, mas também porque isso é uma agenda que a sociedade abraçou. Né, Jurandir? É importante isso, né? E depois é o seguinte, não há uma diferença muito substancial politicamente entre o ex-governador... Ideológica, né? Sartori e o atual governador Leite. Né? Não há uma diferença. Então, bom que um estabeleceu um processo que o outro está dando continuidade. Né? E esse aspecto, a gente fala aí, da presença do Estado, que o Estado tem que ficar só nas coisas essenciais, e dentre as coisas essenciais, por exemplo, está a educação, e aí o Perotto citou, né, tem que executar. Agora, a forma de executar, ela pode ser diferenciada. Claro. Né? Você pode, né, ter a oferta de ensino em escola particular. O Estado comprando vaga. Isso. Comprando vaga da escola particular, porque ele vai oferecer para os alunos carentes a oportunidade de estudar, e o Estado não vai ter despesa com sala de aula, com manutenção de escola, com professor, com aposentadoria de professor e com tudo mais. Torna-se muito mais barato. Saúde também já está fazendo assim, com parcerias? Saúde, mas se tu quer, por exemplo, o SUS, todo hospital tem uma parte lá que atende pelo SUS. E é o hospital particular, né, que atende pelo SUS. E nem por isso dá para dizer, Silvio, que a saúde está privatizada. Não é isso. Essa questão aí, isso é uma questão meio ideológica, né? Ideológica, esse é o problema. Posso só fazer uma observação rapidinho aqui? O economista Darcy Francisco dos Santos, que é o top da área de finanças públicas, não tem. Ele fez um estudo, tá, há algum tempo atrás, talvez coisa de 4, 5 anos, demonstrando a economia que o Estado do Rio Grande do Sul faria se fizesse o voucher na educação, ou seja, a compra de vagas na rede privada de ensino por alunos da rede pública. Então, vamos avançar para isso, eu acho, né? A questão vai se encaminhar para isso também. Mas precisa romper barreiras, né? Com certeza, mas já rompemos muita barreira também. Quem é que pensou, quem é que imaginou a CE privatizada, a Corsã privatizada, entendeu? São coisas, a Sulgás privatizada hoje, então já estamos avançando nisso. De qualquer maneira, eu quero lembrar para vocês... Tem mais coisa aí, né? Muito mais. Aspecir Previdência. Lembrando que a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho, imagina, centenária, trabalhos e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e, claro, proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Vamos agora reiniciar a nossa rota gastronômica. Vamos lá para Petrópolis. Barranco, claro, Barranco há 52 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital do Rio Grande do Sul, subindo ou descendo a Protásio. E ali temos o complexo Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O telefone do Barranco, você quer fazer uma reserva lá para juntar os amigos, a família, o pessoal do trabalho, o namorado, a namorada, marido, a mulher, enfim, 3331-6172. E temos também o Barranquinho, lado a lado ali com o Barranco, a mesma coisa, telefone 3028-2310, faça as suas reservas lá com o Léo Piscine, né? E o Elson Furini lá no Barranco e o Léo Piscine no Barranquinho. Diariamente entre 11 horas e 24 horas. Presencial e delivery. O Barranco continua sendo, né, aquela churrascaria, aquele ponto de encontro dos gaúchos, que é também reverenciado por quem nos visita. Olha essas tiras de costela ali, o que tu acha que tá vidrado lá, né? Adoro costela. É, né? E a do Barranco, então? Aí é melhor, né, cara? Melhor. O Jurandir não tira nem o olho daquelas costelas. Vocês começam a falar essa hora aqui, começar a falar em costela, tem que sair daqui e ir lá direto pro Barranco. Olha, Bete, é hoje, né? Barranco, Bete. Agora o problema é o seguinte, o problema é que aqui tu tem múltiplas ofertas, né? As escolhas no cardápio gastronômico aqui são múltiplas. Porque tu está oferecendo Barranco, daqui a pouco tu vai oferecer o de Paolo, daqui a pouco tu vai oferecer o Chihuahua. Por isso que não tem magrinho na bancada. O armazém do queijo. O cara mais magrinho aqui, eu acho que o Perotto, né? Esse se cuida, né? O Perotto é mais magrinho, né? Não, eu sou magrinho. Passa fome. Passa fome, não é como nós. Ele faz a dieta do sanduíche. Não, assim no armazém do queijo também. Não, mas magrinho aqui... Aqui, ó, Valdir. Olha a elegância do Valdir. Eu fiz a provocação, né? Tu não entendeu, né? Eu fiz a provocação. Eu sabia que tu ia defender ele, né? Mas olha aqui, ó. O Perotto tá fofinho também.
O Perotto ele está meio afastado da bancada, não sei porquê, né? Deu encolhida. Ô, Silvio, segue adiante. Olha aqui, pessoal, a Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir, claro, os compromissos assumidos conosco todos, gaúchos, né? Tudo para garantir o tratamento e o abastecimento da água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protejam o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Vamos acompanhar. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, olha aqui, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Estou falando de quem? A Auxiliadora Predial. Claro, a Auxiliadora Predial, que está também não só no mercado do Rio Grande do Sul, ganhando mercado, se sustentando e cada vez mais abrangendo a sua influência, mas também no mercado paulista. Em São Paulo, a Auxiliadora Predial luta lá com os grandes do mercado imobiliário daquela capital, da capital paulista e também do estado de São Paulo, incluindo empresas internacionais que estão lá neste mercado imobiliário em São Paulo. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Aqui em Porto Alegre, o telefone é o 51 3216 6100 e em São Paulo, claro, 11, prefixo 23 48 40 00. O momento da economia é de tentar fazer com que haja uma reversão daquela tendência de baixa desde o ano passado, com a crise da pandemia. Isso está acontecendo. Mas para que isso aconteça de maneira global, integral, é preciso que o mercado de trabalho qualifique os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e aqueles que já estão também se qualifiquem de maneira idêntica, para que eles possam manter a sua eficiência e manter os seus empregos. E o CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola aqui do Rio Grande do Sul, faz um trabalho extraordinário nesse sentido, porque o CIE está investindo naturalmente nas novas tecnologias e na nova visão de trabalho, esta relação do trabalho com o mercado. Então o CIE investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento, segundo o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. O seu talento e o seu crescimento e o crescimento do negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Muito bem, tomando um suquinho de laranja, sucos Petri, claro, toda hora. Um suco maravilhoso aí, tal, que acaba complementando a nossa alimentação. No caso aqui, na abstenção, nós estamos aqui só ouvindo sobre coisas maravilhosas e temos que, então, compensar isso com o nosso sucos Petri. Bom, tem um assunto aí, viu, Jurandir, Bianchesi e Perotto, que é essa questão da crise no Ministério da Economia. Ontem, né, com a demissão de alguns técnicos de alto padrão do mercado, do Ministério da Economia, acabaram sendo desligados ou se desligando. Isso, Jurandir, começar por ti aí. Qual é a tua avaliação que tu fazes? Porque eu me lembro que quando começou o governo Bolsonaro, se dizia que o governo estava estabelecido e o pilar central do governo Bolsonaro para se manter era o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro saiu e tal, e as coisas continuaram acontecendo. Jurandir, está, de certa maneira, periclitante a situação do ministro da Economia, Paulo Guedes? Olha, Silvio, o ministro Paulo Guedes, ele já fez múltiplas concessões, né, ao presidente Bolsonaro em função do seu posicionamento econômico, né, as suas teorias, a sua doutrina econômica, ele já cedeu muito, né?
E se nós analisarmos, né, o que foi feito ontem, foi a maior concessão que ele já podia fazer, porque esta concessão, ela está inserida dentro daquilo que o governo, o atual governo, vinha criticando muito com relação ao governo anterior, que fazia, né, o certo proselitismo, né, as concessões que os governos de esquerda, que sempre dão auxílio isso, auxílio aquilo outro e tal, sem cuidar, né, do respaldo necessário para isso, financeiro, evidentemente. E esse governo está fazendo. Agora, por exemplo, este caso ficou assim muito gritante, porque na primeira etapa percebeu-se que tinham acertado um auxílio de R$300. Aí, mediante aquele auxílio, o presidente resolveu botar 400. Né? E aí que deu aquele estouro. Anteontem, aquele estouro, né, bolsa caindo, dólar subindo, etc. e tal, né? Porque sentiram que havia um rompimento do teto dos gastos. Bom, aí articulou-se e tal, ao invés de ser 10 metros, vai passar a ser 20 metros. Aí o Senado, o Congresso aprova e tal, e vamos em frente. Vamos em frente, mas com um rombo muito maior, muito maior. Então, todos esses aspectos aí, eles se contrapõem à posição, né, econômica, doutrinária, da sua doutrina econômica do ministro Paulo Guedes. Não é à toa que 4 dos seus integrantes caíram fora. Caíram fora por não concordar com o que está sendo feito. Uhum. Então, esse é o resultado. Agora, essa questão aí, antes de passar para o Valdir e para o Sérgio Perotto, eu me lembro assim que na década de 60, os Estados Unidos estavam aplicando muitas teorias de Milton Friedman, que é o pai da economia liberal, e logo após a morte de John Kennedy, em 23 de novembro, agora vai fazer aniversário em 1963, assumiu Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson, na crise de depressão que estava cometida a economia americana, desemprego, gente se matando nas ruas, essa era a realidade lá na década de 60, começo da década de 60. E o que ele fez? Ele criou o que ele denominou de a grande sociedade, que era um imposto de renda negativo, né? Tipo esse imposto à família que o país enfrenta, e se justificava, embora a teoria liberal, se justificava pela situação, né, que estava cometida a economia americana, Bianchesi. Pois é. Essa questão do furar o teto, nós estamos falando de 83 bilhões a mais em 2022. Tá? É complicado, na verdade. Hoje houve um depoimento, né, os dois se reuniram no Ministério da Economia à tarde, porque a Bolsa de novo desabou, o dólar de novo foi para as alturas, né, vinha vindo. Tá? E o Paulo Guedes, primeiro, os dois trataram de desmentir um ruído que havia em relação à possível saída do ministro Paulo Guedes, tá? O que, sob a minha ótica, seria trágico para o governo. Esse aumento de 300 para 400 reais, nesse depoimento que o Paulo Guedes deu nessa entrevista, é o seguinte: olha, na verdade não adianta tirar 10, né, em economia e tirar 0 na área social, a gente tem que tentar equilibrar. E ele diz o seguinte, que esses secretários que se demitiram, primeiro, que foram 2, tá, que se demitiram, e foram acompanhados pelos seus adjuntos, o que é praxe no serviço público, tá? Desses cargos de confiança. Porque normalmente no serviço público, o titular tem a condição de nomear o seu adjunto. Então, o cara dá confiança do diretor. Exatamente, tá? E que estes secretários, então, foram os que fizeram todo o projeto e a defesa, né, dos R$300 dentro do teto. Tá? Mas que a sociedade, o povo, digamos assim, a população, a parte da população em piores condições sociais, ela precisa desse auxílio e essa diferença de R$100 será importante. Eu não sou economista, mas eu sei que esses R$100 a mais, eles serão colocados no mercado, através do consumo. Porque esse dinheiro, basicamente, ele é utilizado para o consumo de alimentos, certo? Portanto, e é isso que o ministro Paulo Guedes também joga como algo relevante, vai aumentar a arrecadação. Não só por isso, também por outras questões. Ele diz que o Brasil, ano que vem, vai crescer muito mais do que se está projetando.
que a economia está robusta, que os sinais são todos sinais positivos, tá? E que, portanto, o aumento de arrecadação também vai, em parte, compensar essa questão aí do tal do furar o teto. Eu não sou economista, mas eu acho que regras, elas existem para serem cumpridas. Agora, há um componente político importante nesse processo. Não é só uma decisão, aliás, muito antes de ser uma decisão econômica, é uma decisão política. O presidente Bolsonaro repete o que foi feito pelo Bolsa Família, pelo ex-presidente Lula, e depois copiado lá, ou mantido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Perante essa parcela da população, isso passa a ser um componente importante na eleição do ano que vem. E talvez aí venha o desespero da oposição. Tá? Embora, no seu Twitter, o ex-presidente Lula tenha apoiado a decisão de Bolsonaro. Não só apoiado, como disse que queria de R$600 e não de 400. Claro, é evidente que ele tinha que dar uma exatamente. Que não podia. Se fosse com ele, seria melhor. Ele está se valendo, assim, claro. Né? 400 está excelente. Tem que dizer que é 600 que aí para a eleição ano que vem, né? O Perotto, dá licença, só para não perder o gancho aqui. Estou aprendendo com vocês. De um detalhe que o Valdir falou, a questão desse dinheiro que está entrando e que ele vai mexer a economia. Movimentar, e é o fato real. Porque se nós analisarmos o próprio Bolsa Família, que não chegava a R$200, 190 reais, esse Bolsa Família já é responsável por uma grande movimentação de economia em muitos municípios, especialmente lá no Nordeste, onde ela é mais distribuída. Pequenos municípios do interior lá que vivem em função desse dinheiro aí. Então, nós vamos ter agora o dobro desse valor sendo injetado na economia. Isso é muito bom, isso vai movimentar a economia. Vai girar. Agora, o governo podia fazer outra coisa ainda. Diminuir o que nos pega de imposto de renda. Sim. Porque nós, a partir do salário de menos de R$2.000, o cara já está descontando imposto de renda. É um absurdo, né? E se fica esse dinheiro também, é mais dinheiro que a gente vai gastar, que vai injetar na economia. Que, aliás, é uma das coisas que fazem muito nos Estados Unidos. É diminuir impostos para fomentar o gasto. Deixa eu só pegar o link, só para não perder esse link aqui. Desculpa de novo, Perotto. Não, mas a gente pode bater bola, pode vir para cá, depois pode voltar para lá. Mas ele trouxe uma coisa importante. Essa dobradinha aqui está terrível. Né? O jornalista trouxe uma coisa importantíssima, assim. Nos Estados Unidos é feito isso, não. As grandes economias do mundo, elas se deram conta que os impostos retiram dinheiro da economia. A última grande economia a reduzir impostos foi a França. Justamente por quê? Porque, de certa forma, engessa. Pô, tu que é empresário forte, né? De certa forma, tu engessa, tu limita. Então, na medida que tu injeta, ou tu injeta dinheiro na economia, ou tu deixa de retirar o dinheiro da economia por intermédio dos impostos. Tu faz com que a economia se fortaleça, que ela crie músculos, e isso gira uma espiral positiva. Claro. Contrariamente ao que acontece aqui no Brasil e contrariamente ao que acontece nos países de esquerda. E aí, Perotto? Está muito bem colocado, está praticamente esgotado. Eu não precisa nem passar para lá, volta para cá de novo. Volta para cá. Eu praticamente não preciso falar. O Guedes disse que prefere um ajuste fiscal menos intenso e um abraço social mais longo. Olha que bacana. Olha isso. Só, Agora, e ele tem razão, né? Claro, ele está ficando político também. A esquerda sempre defendeu o que é a função social da empresa, que é no momento da empresa pública, do Estado. Num momento como esse é que é necessário isso. Mas eu acho que a gente consegue um denominador comum entre o social e o político. Eu sempre quando falo das relações de trabalho também, eu acho que a relação de capital e trabalho tem que ser equilibrada. É interessante isso. Não podemos achar que é só o capital de um lado, só o trabalho do outro. A gente tem que mesclar, equilibrar. A economia, eu tenho que cuidar do social e tenho que cuidar também do equilíbrio econômico do país. E a gente consegue um denominador, aumentando, inclusive foi criado o 13º do Bolsa Família, aumentou esse valor, foi corrigido que não era muito tempo, e o governo pretende, com o acordo com o Bolsonaro e o Guedes, basicamente corrigiu o imposto de renda, foi aprovado na Câmara, está no Senado, e também a PEC dos precatórios, que aí vai dar um fôlego com injeção de recursos, inclusive na economia, para dar esse abraço mais longo na área social, que é importante, né? E deixou, para concluir, deixou de ser clientelista, pura e simplesmente como era. E aí eu deixo um recado também, como o Jurandir deixou, só poderia fazer o seguinte: fiscalizar a evasão dos recursos.
Quando o Osmar Terra ainda era o ministro, Jurandir, ele verificou assim, ele cortou uma série de benefícios de pessoas, chefe de gabinete de vereador, assessor de deputado, ganhava Bolsa Família. Então passou um pente fino e corrigiu. Temos que ir mais fundo para tirar daquelas pessoas que não precisam e deixar só os que têm necessidade. A evasão fiscal e a sonegação fiscal, ela está diretamente relacionada ao nível dos impostos. Isso. Eu sempre cito aqui um dado do Joseph Schumpeter, um dos mais brilhantes economistas do século XX, e ele dizia o seguinte, lá quando começou a fazer, falou nas finanças públicas, fez estudos sobre finanças públicas e tal, em relação sempre com o desenvolvimento econômico, ele dizia que nenhum Estado deveria sugar da sociedade mais do que 5% da renda nacional. Então os Estados começaram a crescer e tal, e chegou o movimento socialista do final do século passado, acabaram criando uma figura chamada Estado de Bem-Estar Social. Isso. Esse Estado de Bem-Estar Social significava para eles o seguinte, o Estado assambarcava tudo, ia fazer aumento do imposto de renda, da tributação, para ele, Estado, comandar o processo de expandir para a sociedade o nível de bem-estar. Estado então, pai. Exatamente, pai. Então, esse é o grande problema. Hoje o Brasil, claro que aí não é, Jurandir, tem países mais desenvolvidos que a tributação é quase 2 vezes mais que o Brasil, mas ele dá em retorno. Isso. Mas isso funcionou e ainda funciona muito bem nos países nórdicos, por exemplo, né? Mas por quê? Porque lá não há a desigualdade que existe aqui no Brasil, né? Entre o que ganha mais e o que ganha menos. A diferença é 10 no máximo, né? E há muita responsabilidade pelos executores destas verbas públicas. Uma cobrança sobre eles, uma sociedade esclarecida, que cobra, quando vê qualquer um desvio, vai em cima. Então os caras vão, fazem e não tem assim, ó, nenhuma centésima parte das mordomias que nós temos por aqui. Tem um livro da Cláudia Valim, que é uma brasileira, jornalista brasileira, que mora na Suécia e escreveu um país Ela esteve aqui um tempo atrás, né? Um país sem excelências nem mordomias. É verdade. Então, aí tu vê a diferença. O primeiro-ministro vai de bicicleta, pega o trem, pega o metrô, tal. Eles têm lá um assessor, o deputado tem um assessor e deu. Jurandir, agora eu quero pedir licença para o nosso mediador, para voltar para cá, para não perder o gancho também. O Silvio trouxe uma discussão muito interessante. Quer dizer, se tu pegar um país de primeiro mundo e que a carga tributária é alta e o serviço também que o poder público presta é elevado, há um bem-estar social muito grande, é o sonho, é o ideal. Mas nós temos aqui, no lado da balança, a carga tributária, sim, de primeiro mundo, e o serviço prestado pelo Estado é terceiro mundo. Esse desequilíbrio que é triste, que é perverso, é ruim, e nós temos que inverter. Nós começamos o programa aqui, passasse um vídeo, do governo do Estado enxugando essa estrutura, reduzindo despesas. É isso que nós queremos. Nós não aguentamos mais pagar tributos, estamos esgoelados e não receber nada em troca. Se eu preciso um mínimo de saúde, de educação, eu tenho que pagar escola particular ou um plano de saúde. Com tudo que eu pago, não é possível. E eu acho que aí não dá mais para aumentar, não tem espaço mais, Valdir. Nós temos que reduzir as despesas. Não, mas exatamente, tu disseste bem. A gente paga impostos iguais aos países do primeiro mundo, desenvolvidos lá. O serviço. Só que o serviço que nós recebemos, se nós quisermos um serviço adequado de saúde, nós temos que pagar novamente mais alguma coisa para ter um serviço igual. A educação, mais uma vez, tem que pagar. Por isso tem que segurança, fazer tu tem voucher, né, segurança, tua casa tem que ser um bunker, porque senão te assaltam. Então, quer dizer, o que eu recebo do Estado com E maiúsculo? Pouco. É por isso que nós temos um processo todo econômico de muito custo. O custo de vida é grande por causa dos investimentos que as empresas têm que fazer naquilo que o Estado deveria oferecer. O Estado tira o dinheiro para isso e não oferece. Olha aqui, ó. Saúde de verdade é ter com quem contar. Por isso, o CCG Saúde oferece um plano hospitalar ideal para cuidar da sua saúde por completo. É o POP Humaniza, o mais acessível do mercado, que dá acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG na Grande Porto Alegre e também no Vale dos Sinos, para consultas e exames. Com ele, você também conta com atendimento no novo e moderno Hospital Humaniza. Fica ali, maravilhoso, na Ramiro Barcelos 621. Eu vinha para cá e passei ali, realmente é um espetáculo esse Hospital Humaniza. Cuida da sua saúde e também cuide dela, investindo no modelo de saúde justo e resolutivo. Saiba mais e controle o plano POP
Humaniza no site ccgsaude.com.br. Jurandir, vamos agora reiniciar a nossa rota gastronômica. O que tu acha? Que tá com fome. Alô, Beth, ó, a jantinha tá... Vamos sair para jantar hoje. Quer sair para jantar hoje? Ó, Beth, ó, já te prepara que o Júnior chega aí, tá... Chihuahua, aí de repente, olha aí, ó, Chihuahua, vamos então falar um pouquinho do Chihuahua. E é uma pedida boa. Pelo amor de Deus. A última vez que tivemos lá na Chihuahua, lá com o professor José Silva, aí, Deus o livre. O problema é chegar lá, aí tu escolhe um prato e diz, pô, a gente tinha que pedir daquele outro, que a gente come pelos olhos também. Sim, as alternativas são múltiplas. Haja urina. É verdade. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Que maravilha. E além do mais, é romântica essa... romântica. É bem romântica. É, legal. E fica ali, o Chihuahua fica na Teixeira Mendes 1216. Eu sou do tempo do Chihuahua na Getúlio Vargas. Ele mantém a tradição maravilhosa do Chihuahua, que realmente é um restaurante. Aqui tem casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê e bacalhau às natas. Imagina tudo isso aí, né? Com um bom regado, um bom vinho. Ali, ó, aquele camarão milanesa ali, olha hein? Só, barbaridade. Eu me lembro, o Chihuahua faz aquilo que o Negrão fazia um tempo atrás. Lembra o Negrão lá na... A churrascaria do Negrão, ali no Cidade Negrão. Ali, eu me lembro, no começo da década, final da década de 70, era isso aí, o camarão, a milanesa, maravilhoso. O Chihuahua superou isso, o camarão, a milanesa, todos os pratos do Chihuahua são maravilhosos. Fica ali na Teixeira Mendes 1216, na Chácara das Pedras, na capital gaúcha. Teleentrega, claro, tem a teleentrega também. Ligue para lá, 3105-6767, uma grande pedida para hoje à noite mesmo, né? Sexta-feira, relaxando aí tal, chegando mais um fim de semana. Amanhã vai chover, daqui a pouco você está com vontade de provar uns pratos maravilhosos do Chihuahua. Então faça essa reserva e se delicie com esses encantos da culinária oferecidas pelo Chihuahua, nosso restaurante aí. Camarão à grega, olha, camarão, faz hora que eu não como camarão à grega, daqui a pouco é pedida lá na próxima visita ao Chihuahua. Maravilhosa, olha que pratos lindos, além de tudo tem uma esse congro milanesa, eu comi ele aí outro dia, é uma coisa de louco. Olha esse prato, ó, congro molho de camarão, frutos do mar, são insuperáveis lá do Chihuahua, né? Coisa maravilhosa, realmente é um digamos João Careca. João Careca pilotando. Do João Careca. Isso aí é uma... Mas não acaba mais, olha quanta coisa, meu Deus do céu. Esse é o problema, né? E haja como conversar aqui também, né? É tanto prato. Daqui a pouco eu vou te contar melhor e lá e provar. Haja que falar. O negócio é desfilar para vocês aí essas maravilhas, né? Essa fotografia extraordinária que já dá, né, água na boca, né? O água na boca, te lembra do água na boca? Que vivia lá, né? Olha que ele e o Lupe Martins, saudoso Lupe Martins, viviam lá no Água na Boca. Conhece a fama do Lupe Martins, né? O Água na Boca é do tempo que o Renato Portaluppi causava na noite de Porto Alegre, lembra disso? Eu não me lembro, à noite eu não era muito diferente. Lá é que tu era. A noite de Porto Alegre, eu não sei, é lá que tem um cara que é especialista na noite de Porto Alegre. Eu não, eu sou diurno. É engraçado que ninguém assume, né? Ninguém. Só eu que saí na noite. Mas o Peroto não é daquela época, o Peroto é bem mais jovem, né? Não é do tempo do Água na Boca. Não, o Peroto? Encoraçado, botequim. Tu olha para ele assim, tu pensa, né? Parece mais, mas eu tô falando cronologicamente. Tu viste a carteira de identidade dele? O Valdir não entra na dele. Olha aqui, ó, pessoal. A Chevrolet Esponqueado Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. São 8 lojas aqui no estado, 2 em Porto Alegre, 2 aqui na capital, em Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. Esponqueado Jardine. A Chevrolet Esponqueado Jardine valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seminovo. Como o Jurandir falou agora há pouco, né? A saída hoje está sendo do carro seminovo. Há uma questão aí de mercado dos carros novos e os seminovos são os mais procurados hoje. O consumo e as vendas de seminovos estão despontando, sobretudo lá na Esponqueado Jardine, né, Jurandir? Está trocando de carro ou não? Não, agora não, porque eu comprei há pouco tempo o meu carro, né? Então não está na época de trocar ainda, não. E tu... O Valdir aluga, né? Eu vou te dizer, eu até estou com um carro e hoje recebi uma proposta, até me surpreendi o quanto alterou a tabela FIP, né, para cima, que é uma das coisas que vai influenciar no nosso IPVA do próximo ano, né, porque
O IPVA, o valor de referência é a tabela FIPE. Então, a gente deve ter um IPVA 2022 bastante mais salgado por conta justamente do aumento. Um telespectador mandou dizer assim, olha, o Valdir, com esse jeito, ele é o cara que deve receber mais propostas mesmo aí do programa. Propostas? Não sei que tipo de proposta. Se você recebe proposta, não sei o quê. O cara está dizendo que desse jeito que tu estás, o Valdir deve ser o cara que mais propostas recebe no programa. É pela elegância que ele está vestido. Obrigado, ouvinte. Deixa eu dizer um negócio. Uma das coisas que me preocupou hoje na fala do Bolsonaro foi ele está criando um outro auxílio, né? Os caminhoneiros? Auxílio diesel, né? R$400 também para 750 mil caminhoneiros. O que me preocupa aí? Esse é um mecanismo muito da esquerda, né? De ficar criando essas moedas de troca, assim. Outra coisa que me surpreendeu... Muito eleitoreiro, né? Totalmente, né? Eu acho que até passa um pouco do limite, embora nós já tenhamos alguns movimentos no Brasil hoje de caminhoneiros parando, principalmente transportador de combustível por conta do preço do diesel, né? Outra coisa que me surpreendeu muito foi o seguinte, você sabe qual é o estado onde o diesel é mais barato no Brasil? Rio Grande do Sul. De todos os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul é o mais barato. E tem alguma coisa tinha que ser mais barata aqui, né? Não, mas é que por conta do ICMS ampliado, eu achei que fosse... Que não fosse, né? O diesel aqui é o mais barato. Mas mesmo assim, é um absurdo, né? Tu imagina que um tanque de caminhão lá, sei lá, tem 500 litros. Imagina como é que tu enche um tanque de caminhão. Sabe que vai mudar um pouquinho o nosso modal de transporte? Agora as ferrovias, a 1 milhão, vai reduzir um pouco, né? Enfim, felizmente, né? Nós estamos aí investindo maciçamente em ferrovias, que um país de dimensões continentais como o Brasil, né? Que sucateou as ferrovias, sucateou as hidrovias e apostou só no transporte rodoviário. Tu sabe qual é o percentual do modal rodoviário no Rio Grande do Sul? Rodoviário? Rodoviário, de cargas. 85%. 85% do transporte de cargas aqui é rodoviário. É por isso que tu vai nas estradas aí, só tem caminhão. Na década de 70, eu acho que era exatamente o contrário. Tu põe num comboio de trem, a carga é de 400 caminhões. Põe em cima de um trem, tranquilamente. E outra coisa importante é o seguinte, eu ouvi uma entrevista do presidente, tempos atrás aí, que na verdade quando ele recuperar as ferrovias, elas vão servir para carga e para passageiros também. Claro. Eu me lembro quando eu vim para Porto Alegre em 67, eu vim de trem. Trem húngaro? O trem húngaro, depois era o trem húngaro, depois o minuano, lembra? Era o minuano, era o trem minuano, um pouquinho antes, depois o húngaro. Lê, né? Não vem passar essa cachorrada. Não vem passar esse cachorro aqui pra mim. Eu dou uma de Belardo aqui, ó. Passa essa cachorrada aqui. Mas deixa eu te contar então o que eu lembro de viver. Eu morava em Erechim e eu viajava, meus parentes moravam em Tangará, Santa Catarina. Nós saímos de trem de Erechim para ir a Tangará e fazíamos baldeação em Marcelino Ramos. E pousávamos em Marcelino Ramos e na madrugada pegava outro trem e que ia até Ponta Grossa e nós descíamos em Tangará, Santa Catarina. Eu adorava viajar de trem. E isso eu não li, eu vivi, viu? Tu conhece bem lá Ponta Grossa ou não? Ponta Grossa era o fim da linha, eu não ia até lá. Essa de viver, eu vivi também. Se tivesse conservado hoje como fator de turismo, a estrada de ferro que ia até Taquara e de Taquara a Canela, seria uma maravilha para o turismo, né? O Taquara, nível do mar, Canela já 900 metros ali, e distância curta, e pouca tecnologia para a época, eles tem um ponto que não conseguiram fazer a curva no morro. Então o trem ele ia de frente e depois fazia um pedaço de ré e depois seguia de novo, fazia um Z, tipo um Z, seguia de novo. Era o rabicho que chamava aquele pedaço ali. Né? A viagem até Uruguaiana durava 12 horas, mas era passível, né? Tu tinhas... O que mais frequente era bonito. O restaurante, tu ia, né? O vagão do restaurante, claro. Aí tomava café, comia pastel, fazia na hora, tudo, né? A vantagem é que tu levantava, caminhava e tal. Parava numa estação também, tinha disso ali, vinha a gurizada oferecendo, ó, pastel quentinho aí e tal. Mas tu descia, tinha estações, ele parava em Alegrete, parava em... Enfim, vinha parando, 5, 6 paradas. Então, na verdade, tu descia, às vezes era 15, 20 minutos, tu descia, caminhava ali, comprava e papapá. Era realmente muito aprazível. Então, Valdir, desde que tu lê, a gente viveu, existia trem de passageiro, viu? Não, eu sei, o trem Uruguaiana Porto Alegre, né?
Embora não tenha viajado de trem, mas sei que viaja, né? Eu só queria pedir 10 segundinhos para ti, antes, eu sei que o programa não está terminando, mas depois eu esqueço, não adianta. Eu queria mandar um abraço para uma pessoa aqui, chamada Maurício Ramos. E olha só, eu estava na Cidade Baixa hoje, de máscara, de óculos, só não estava de chapéu. E é impressionante, né? Como as pessoas reconhecem a gente, nunca viram. Os credores reconhecem tudo. Tu não estava no programa, lá estava aí, diz que ele assiste muito o programa. Não, às sextas-feiras eu não estou aqui, então hoje, excepcionalmente, na companhia das pessoas mais inteligentes, o Jurandir e o Valdir, além do moderador. Então, um grande abraço, Maurício Ramos, lá da Cidade Baixa. Continua com a gente, viu? Muito bem. Obrigado. Um grande abraço, Maurício. Obrigado pela audiência, né, e a fidelidade aqui ao nosso programa. Olha aqui, vocês já sabem que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você, que não precisa então se preocupar com nada neste momento que é tão difícil. A gente vai passar sempre, né? Nós passamos. E é um momento muito complicado, muito complexo e de muita sensibilidade. Portanto, o Plano Ângelos vem lhe dar este amparo nesta hora. Mas saibam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral. Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuide de sua saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse aí no angelos.com.br e saiba muito mais do Plano Ângelos. Bom, eu queria saber aqui da nossa douta bancada, né, desta sexta-feira, dia 22 de outubro, em plena primavera, né, sobre esse passaporte sanitário. Ontem teve a sessão na Câmara de Vereadores, dá uma confusão danada. Quando projetos polêmicos vão ser votados na Câmara, sempre tem as alas de confronto e tal, e isso aconteceu ontem. Começo por ti, Peroto. Passaporte sanitário. Passaporte sanitário. Passaporte sanitário. Pois é. Olha, a pandemia ela trouxe uma série de coisas que as pessoas tiram proveito dela. Então, o politicamente correto... e acaba vivendo uma grande hipocrisia, né? Eu acho que nós estamos na reta final da pandemia. E nessa reta final, as exigências elas têm que ser reduzidas e não ampliadas. A gente assistindo partida de futebol, Jornalito que gosta muito do esporte, a gente vê uma das grandes hipocrisias dentro da pandemia. Hoje, as pessoas com protocolos rígidos seguidos não estão seguindo nenhum protocolo. Eu fui ao jogo, inclusive lá na volta ao jogo do Grêmio, procurei colocar minha máscara, tinha pessoas no estádio que diziam, por favor, a sua máscara, o senhor não está bebendo, não está comendo, põe a máscara, mas eu fico assistindo futebol, ali é uma loucura o que acontece, entendeu? É uma loucura, pessoal abraçado e tal, então quer dizer, é uma hipocrisia. Você começar a exigir para uma série de serviços, uma grande gama de burocracia, para mim, vai além do razoável, né? Eu acho que nesta fase, exatamente onde nós estamos, na finaleira, eu acho que a gente não tem que exagerar em termos de festas. Ou tu não permite festas, ou então tu flexibiliza as atividades possíveis. Porque a gente quer agradar alguém e, como eu disse, vive hipocrisia. Eu vou liberar uma festa. Uma festa com pista de dança e querer estabelecer protocolo? Eu vou colocar lá pessoas que se vacinaram e comprovam que se vacinaram. Mas nem a vacina é segura, muita gente contraiu o vírus tendo sido vacinado. Então isso é uma hipocrisia. Eu vou lá, mostro que eu me vacinei, muita gente falsifica o estado de vacina e vou lá com uma prenda e vou dançar na pista de dança. Ou com um evento, uma festa. Então, para mim, é uma hipocrisia. Ou tu segura um pouco mais e não permita atividades, setores que possam oferecer risco, ou você libera onde é possível. Tu ia dançar com uma prenda que não tivesse vacinada? Não, eu vou lá, vou dançar com máscara? Eu não. Tu dança coladinho. Dançar com o quê? Coladinho. Eu acho que tu faria mais sucesso com máscara. Dançando com máscara? Com máscara, esse é o problema da máscara. Dançar colado não é. Tu quer insinuar alguma coisa? Big Ben concordou, né? Mas só porque te elogiaram da gravata, tal, tu fica me escolhambando agora aqui. Big Ben concordou, Tem dois aspectos aí que precisam ser analisados. Primeiro, nessa votação, nessa bagunça que fizeram lá na Câmara de Vereadores. Em primeiro lugar, isso não precisava ter acontecido. Não tinha necessidade de ter acontecido. Por quê?
Porque há uma determinação estadual a respeito do protocolo sanitário. Então, Porto Alegre faz parte do estado do Rio Grande do Sul. Tem que cumprir as determinações estaduais. Então, foram lá votar, porque já tinha sido encaminhado o assunto, então tinha que dar... Não tinha que ter votação coisa nenhuma, tinha que ter esquecido, porque já há uma determinação superior. Agora, já que foi realizado e que teve todo esse quiprocó, eu fico impressionado assim como, né, as pessoas também assumem posturas, né, uma reação tão forte com relação a esse protocolo. Tem um troço simples, você tem aqui, eu tenho no celular aqui, Conect SUS, aqui está a minha vacina que foi feita. Aqui, foi feito. Fiz as 2 doses, fiz a 3ª dose e tal, né, de reforço. Mas as pessoas contra, e aí vão para lá, levaram cartazes com suástica, porque isso é uma determinação nazista e tal. Sim, um movimento extrapolando os limites. E aí os vereadores reagem, vão brigar com os manifestantes e coisa e tal. Um troço que depõe contra a nossa democracia, depõe contra a nossa representatividade e, mais uma vez, traz aquela questão relativa à intransigência, que é algo que está cada vez mais sedimentado na sociedade. É isso ou é aquilo? Não tem uma conversa, um diálogo, não tem um meio termo. Né? E aí a gente viu o que foi que aconteceu desse espetáculo. Politizaram também. Como? Tudo é politizado. Politizaram. Sim, total. Agora aqui, vamos lembrar o seguinte, os médicos, eu recebi aqui uma informação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né, para recordar os médicos vinculados ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que nesta segunda-feira, dia 25 de outubro, entre 8 e 22 horas, terá votação online para a eleição da diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, para os anos de 2022, 2023 e 2024. Acesse no site www.elecão.simers.com.br e você se habilita para fazer esta votação. Importante, né, que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é um dos sindicatos mais atuantes do ponto de vista da defesa dos profissionais médicos a ele vinculados. Vamos passar agora para a nossa etapa final, né, na estação final da rota gastronômica aqui, e falar sobre vinhos do mundo. Quem não gosta de vinho? Quando dizem assim que eu não tomo remédio, eu digo assim, eu tenho um único remédio, que é vinho. Há 30 anos. Melhor remédio que tem? O melhor remédio. Eu sempre digo assim, olha, eu só tomo um remédio. Eu fiz agora uma série de exames, o médico disse, eu tomo algum remédio? Não, tomo nenhum. Mas nenhum, eu disse, só tem um, agora me lembrei. Ele pode ser Taná ou Cabernet Sauvignon. Aí ele começou a rir, né? E realmente o vinho é um poderoso remédio, né, para muitas coisas da vida. Bom, de qualquer maneira, eu quero lembrar que a Vinhos do Mundo tem 3 endereços em Porto Alegre. Temos aqui, próximo à RDC TV, na Cristóvão Colombo, 1493, está aí para vocês apreciarem. Também temos aqui próximo na Alameda Alípio César, 203, no bairro Boa Vista, na capital. E lá, onde eu sempre visito, lá minha Vinhos do Mundo, que eu chamo, que é lá na Getúlio Vargas, 1135, ali pertinho, bem pertinho, uma quadra do supermercado Zafari do Menino Deus. Então, na Getúlio Vargas, 1135. Quero lembrar que o mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia da economia e da qualidade. Passe em uma loja e confira. O pessoal lá te recebe muito bem, uma qualidade extraordinária, discernimento, atenção, carinho no receber e, sobretudo, de indicar os vinhos. Você chega lá, eu quero um vinho tinto, assim, o Bernardone, que gosta de vinho suave, o Bernardone toma vinho suave, branco, suave e tal. E quando ele vai na loja Vinho do Mundo, ele escolhe o seu vinho suave, que é uma indicação do pessoal da Vinhos do Mundo. Mas ele paga esse vinho ou ele deixa pendurado? Deixa pendurado. Você que acertar deixa lá, pendurado, Zé Silva vai lá pagar. Aí quando o Zé Silva vai lá e diz, olha, tem uma continha aqui, né? Ele sabe de quem é, né? E vamos agora encerrar nossa rota gastronômica na Di Paolo. Di Paolo Galeto Consequência, em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento delivery, né? Presencial e delivery. Expresso Di Paolo tem em Porto Alegre e Caxias do Sul com atendimento presencial e delivery. Bom, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona.
Nossos pratos são deliciosos e são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao primo canto, em Porto Alegre, claro, no Boulevard Laçador. Aí o nosso amigo lá de Paulo, né? Paulo Jeremia. Paulo Jeremia, que ele não sabe agora se ele continua na de Paulo ou vai ser artista de uma grande rede de televisão que o está cantando aí para que ele seja o artista principal de uma telenovela. Porque o desempenho dele foi marcante. O desempenho dele é fantástico, é tão importante, de alta qualidade quanto os pratos oferecidos, né, pela de Paulo. Então ele está nesse dilema. Paulo, ó, eu lamento, eu não sei o que eu vou te dizer, mas a de Paulo não pode prescindir da tua presença também. Vamos acompanhar então essa mensagem da de Paulo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No de Paulo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No de Paulo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. De Paulo, Cucina de la Serra Gaúcha. Pode ir lá na de Paulo, aqui no Chihuahua, no Armazém do Queijo, você pode ir na Barranco e tal, nessas nossas alternativas gastronômicas. E se der mal da comida? Se passar da conta, né? Se passar da comida, porque realmente é uma coisa que a gente não consegue segurar, a solução também está aqui, ó, Olina. Olina, essência de vida. O Bernardone é um cara que, sabe, o Jurandir, tu apresentou esse programa aqui, tinha uma embalagem de Olina desse tamanho, acho que 10 litros. O Bernardone levou, até hoje ele está usando. Então o Bernardone se precavém muito bem, porque o Bernardone exagera em tudo, né, cara? Sim. O não paga, né? Não paga as contas, então exagera em tudo. Então ele resolve, você também pode resolver o problema, uma questão intestinal, questão estomacal, com Olina. A Olina regulariza os seus abusos. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Sérgio Piroto, alguma novidade, algum assunto que não tocamos aqui? Não. Um projeto de lei, desses que também não precisaria ser colocado, bem rapidamente, que na Assembleia Legislativa, que trata dos critérios de distribuição do ICMS aos municípios. Hoje, resumindo, dos 100% do ICMS, 75% fica com o Estado, 25% vão para as prefeituras. Esse projeto de lei, ele quer redefinir os critérios de distribuição desses 25% que vai para a prefeitura. A maior parte é por valor adicionado, a operação de compra e venda em si. O restante é de acordo com a população, de acordo com a área, de acordo com a produtividade primária e tudo mais, para ter critérios equalizadores, que no fim é um pandemônio que não se entende nada. Eu pego a população de Alvorada e a população de Santa Cruz, olha a renda per capita de um e de outro, e a população é parecida. Não se faz justiça pela população, pura e simples. Aí eu coloco a área, pega a área de Alegrete e pega a área do município da Serra, com áreas parecidas, mas lá é uma área vazia que o poder público não precisa investir tanto, e na área urbana a coisa é diferente. Então tem áreas e áreas, população e população. O que vem colocar agora nesse critério? Um item 7,5% para educação. Quem aplica recurso em educação vai receber mais do bolo. E aí é questão para discutir em outros programas. Por quê? Porque nós já temos a obrigatoriedade de aplicar 25% em educação, e aí vamos tratar na parte econômica aplicar em educação. Aí quem tem dificuldade de aplicar vai ser penalizado e receber menos de ICMS porque não aplicou. E aí é um círculo vicioso. Temos que analisar com cuidado isso aí. Jura?
Eu quero ressaltar que amanhã nós teremos mais um belo espaço disponível para os porto-alegrenses. Ah, é verdade. A fase 3 da Orla do Guaíba. Olha, isso mesmo. Então tem que saudar a prefeitura, a nossa administração, o prefeito Marquesan, que também deu início a essa obra aí, tem que ressaltar, né? Melo vai entregar, mas é mais uma obra que entrega para o porto-alegrense que está embelezando. Essa beira-rio está ficando uma beleza. Está ficando assim um cartão postal da cidade maravilhoso. Dá gosto a gente passar por ali. E eu que moro ali na frente. Dá para colocar uma subway ali. Privilegiado. Agora eu quero fazer um alerta para os frequentadores. Parem de fazer aquela sujeirada toda que fazem lá no final de semana, quando na segunda-feira é aquele lixo espalhado por tudo lá. Parem com isso. Olha o exemplo dos japoneses. Olha o exemplo que os japoneses nos deram aqui na Copa. Eles vinham, recolheram quando eles sentavam, eles recolhiam tudo. Aqui, ó. A cesta, em primeiro lugar, tem cesta de lixo para colocar. Agora, se não quiser, leve um saquinho de lixo. Você produz o seu lixo, comeu o sanduíche, tem coisa, sobrou ali o papel, tem coisa. Ponha num saquinho ali e depois, na saída, bota lá num latão de lixo. Mas colabore, não faça essa imundície que é feita aí nos finais de semana. Muito bem observado. Vamos valorizar essa bela orla aí que nós estamos recebendo. Muito bem observado, Jurandir, porque isso, na verdade, é tudo a educação, né? Eu frequento o Parque Marinha ali há 40 anos, moro ali na frente, e as minhas corridas, minhas maratonas sempre foram por ali. E, na verdade, é o seguinte, quando tu vai reclamar de uma pessoa que está fazendo isso, ela diz assim, isso aqui é público, como se o público não fosse dela também, né? Que ela não tivesse que respeitar o público das outras pessoas. Então, essa questão de absorver essa norma de conduta, né, essa forma civilizada de conviver, é que precisa, né, o Bianchese? Sem dúvida, né? Eu quero saudar também o anúncio que o governo do Estado fez de investimento de 280 milhões no aparelhamento das forças de segurança. Eu acho que é bastante importante que o Estado volte a ter capacidade de investimento. Também é outra coisa que se colocou o salário em dia, o 13º antecipando, e agora 280 milhões de investimento nas forças públicas. E por que eu quero trazer essa informação e saudar essa informação? Porque no governo Sartori, nós precisamos nos socorrer a uma instituição privada, que foi o Instituto Floresta, que buscou entre os empresários aqui do Estado, as principais empresas, recursos para quê? Para comprar viaturas, comprar armamento, comprar coletes que os policiais não tinham. Tá? Então, naquele momento, a sociedade civil se organizou para poder, digamos assim, apoiar as ações de segurança do Estado. Agora não, agora o Estado recupera uma capacidade de investimento e coloca numa área que é muito, muito importante. Né? Então, eu gostaria de saudar. E para finalizar minha parte, quero agradecer muito, né? Tá com esse time maravilhoso aqui numa sexta-feira. Há muito tempo eu não vi o nosso colega Perotto aí, continua cada vez, o cabelo cada vez preteando mais, o que também é importante, né? Depois eu quero... Sem tinta. Obrigado. Eu senti que estava com saudades da companhia, né? Vai no Guedezinha que passa. O Perotto foi meu vizinho, né? Você não passeio mais por ali? Eu via você muito seguido. Normalmente eu venho às segundas-feiras, eu também fiquei muito feliz em encontrar o Valdir aqui, o Jurandir. Faz tempo, a gente acaba, não, né? Tem a turma da segunda, da terça, quarta. E hoje eu não vim segunda, que era o dia do médico. Então, eu dei lugar aos médicos e tal, e aí me escalaram na sexta-feira para minha alegria com essas figuras queridas. Mas aqui, ó, o Jura, eu consigo, quando eu estou com meu pai, ouvir o Jura todos os dias pela manhã. Pois é, só quando está com teu pai também, né? Tem que puxar. O Silvio ouve de manhã, todo dia. Eu ouço a Guaíba e também o meu amigo Rogério Mendes, que é na Bandeirantes. São as duas estações que eu ouço. O Jurandir sempre, a gente sabe que o Jurandir, pela capacidade dele, ele tem aquele espaço de política internacional imperdível, né, que eu acompanho. A Guaíba ali tem aquelas pílulas, aquelas tem umas pílulas. Antes de amanhã, 7h30, tem o Mundo na Guaíba. Mundo na Guaíba. Uma hora ali. Ô, Jurandir, há quantos anos tem o Mundo na Guaíba? Vai fazer 20 anos em março. Em março faz 20 anos. Ô, Jurandir, deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Como é que está já a Argentina? Os últimos movimentos da Argentina? Feio a Argentina. Feio porque... Estamos chegando no final do programa. A Argentina está fazendo aquilo que nós já fizemos aqui e que não deu certo, na época do Sarney. Mas essa venezuelização é real? Como? A Argentina vai se transformar numa Venezuela? Olha, está caminhando para isso.
né? Menos mal que parece que não tem o narcotráfico envolvido no governo como tem na Venezuela. Tá bom, Jurandir, obrigado pela tua presença. Foi um prazer estar com vocês. Peroto, um abraço. Obrigado. Bom final de semana a você, telespectador. Muito obrigado pela fidelidade, pela audiência aqui do nossa atividade. Uma boa dormida, um bom sono, um belíssimo fim de semana. Na segunda-feira, um novo encontro aqui às 18h55. Um grande abraço, um bom descanso e até lá.